Muito bem, estamos aqui com mais uma parte dessa nossa série de mensagens, Contato de Risco, Quarentena sem Perder a Família. Nós vamos falar por 4 domingos, já foi um, esse aqui é o segundo, sobre esse tema tão importante. Por que esse tema tão importante? Porque nas conversas pastorais, na leitura das notícias, eu fiquei impressionado com o número de famílias que têm encontrado problemas em conviver juntas, debaixo do mesmo teto, por incrível que pareça. As pessoas que escolheram passar uma vida juntas não têm conseguido se aturar, os filhos não têm conseguido aturar os pais, e muitos pais não têm conseguido aturar os filhos, e surge uma série de problemas a partir disso. Nós vimos algumas orientações no domingo passado, e eu queria colocar aqui para cada um de vocês, acerca dessas orientações. Deixa eu só ajudar aqui a vocês enxergarem o que eu estou vendo. Ok? Ok. Nós tínhamos visto na semana passada, numa pequena recapitulação, que a Bíblia já mostra um estado de quarentena, e esse estado de quarentena foi na própria Arca de Noé, uma história muito conhecida, mesmo para quem não tem o costume de frequentar igrejas. Noé se viu diante da ameaça de um dilúvio que ia matar todo mundo da face da terra, mas Deus o escolheu, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, para se salvarem. E ele pediu para que Noé construísse uma arca e colocasse lá um exemplar de cada espécie animal que existia na época. E assim foi feito, eles construíram a arca, entraram nela junto com todos os animais, e eles ficaram em quarentena por mais de um ano. Como eu tinha dito na semana passada, tem algumas pessoas que estão ficando malucas com 4 meses. Noé ficou 1 ano. E a gente viu que a exposição, a alta exposição a um trabalho incessante de cuidar de todos aqueles animais, aquele período num metro quadrado muito específico, do tamanho de uma arca. Hoje a gente ainda vai para o médico, a gente pode ir para o supermercado, tem algumas coisas que a gente consegue fazer fora de casa. Mas Noé não podia fazer isso. Se saísse fora, ele só tinha água ao redor dele. Então era uma verdadeira quarentena mesmo, um isolamento total. Não havia como entrar na internet, não havia WhatsApp, não havia como você telefonar para alguém, não havia como você assistir TV, um contato intenso. E aí a gente viu que houveram pelo menos 2 efeitos colaterais no pós-quarentena, no novo normal de Noé. A gente viu que Noé acabou tendo um problema lá em Gênesis 9, que foi a sua tentativa de alienação da situação que ele estava vivendo. Então a gente viu que depois que ele desceu da arca, ele ofereceu sacrifícios a Deus, depois ele ouviu Deus expor que de agora em diante haveria uma aliança com Noé e toda a sua descendência, Deus não haveria de mandar um dilúvio novamente, essa situação não iria se repetir. Ele não falou nada de coronavírus, ele falou do dilúvio, então dilúvio universal não aconteceria mais. E aí a gente viu que logo depois dessa situação toda, Noé planta um pé de uva, da uva faz um vinho, ele enche a cara e dentro da tenda dele ele fica pelado, ele fica nu, ali bebaço, né? Totalmente bêbado, mostrando o quê? Que o grande Noé, mesmo o grande Noé, era um ser humano e tinha suas fraquezas, era um ser humano exposto a uma grande aventura, a uma grande pressão, a um grande problema, e ele resolveu desafogar. E a gente sabe que isso é uma espécie de alienação, a tentativa de você sair do problema se ausentando dele. O problema ainda está lá, eles ainda teriam um desafio do novo normal, né? O desafio de reconstruir a vida depois daquele período todo na Arca de Noé, na arca que Noé havia construído. Mas a gente viu também
que a forma dele fazer isso num determinado momento foi desafogando as mágoas, desafogando os problemas. A gente sabe que quem bebe até ficar bêbado, ele está querendo se isolar ou do vazio existencial, a vida está sem graça, está tediosa, ele precisa de fortes emoções, ou está querendo fugir do sofrimento, uma dor grande, uma perda grande, alguma coisa está fazendo essa pessoa sofrer e ele quer fugir disso e a pessoa acaba enchendo a cara, né? Ou está fugindo do medo, está tentando criar coragem para alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com Noé, a gente sabe só da decisão dele e que ali na tenda dele, ele assim se liberou geral. E é o que tem acontecido na quarentena também. Na quarentena, as pessoas que tinham uma válvula de escape no clube, na rua, no shopping, nas lojas, numa tarde com os amigos, num futebolzinho no final de semana, já não tem mais essas válvulas de escape. Então, para onde é que eles vão? Alguns para bebida, outros para pornografia, outros passam o dia na TV, outros passam o dia no telefone celular, outros passam o dia assistindo Netflix. As pessoas estão tentando ter as suas maneiras de se alienar do problema. Mas que problema? Eles estão na mesma casa, porque relacionamentos têm problemas. A gente viu uma segunda marca que a quarentena tinha deixado na família de Noé. O desrespeito e a exposição de Cã. Cã era um dos 3 filhos de Noé que havia passado aquela quarentena toda com ele ali dentro. E depois da saída, é Cã quem vê primeiro que o seu pai havia bebido muito e havia ficado nu na tenda. A nudez naquela época era muito mais grave do que a gente tem hoje. Hoje você vê nudez na TV, mas naquela época, nos tempos bíblicos, você não podia ver nudez, principalmente a nudez dos seus pais. Era um desrespeito muito grande. Então, Cã, ao observar aquilo, ele não protege o pai, ele vai chamar os seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé, e vai mostrar para exibir o pai, como uma curiosidade. Sem e Jafé olham para a gravidade daquilo e eles resolvem cobrir a nudez do pai. Depois que o pai descobre, Cã é amaldiçoado. Cã fica debaixo de uma grande censura que o seu pai Noé faz em relação à conduta dele. A gente vê que Cã acaba expondo o pai, acaba desrespeitando o pai. E também é isso que tem acontecido em muitas famílias durante essa quarentena. Muito desrespeito e expondo a família a uma série de problemas, uma série de desordens. Marido sendo violento com a esposa infernizando a cabeça do marido, são pais tentando eliminar os filhos da frente deles, são filhos não querendo ver a cara dos pais, nem ouvir a voz deles, a coisa tá difícil. E a gente vê isso através de alguns dados que a gente tem, principalmente relacionados à violência doméstica. Há uma série de problemas que surgem pela intensificação do convívio, mas um problema bem simbólico, bem representativo, seria a violência doméstica. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem um aumento de 41% durante a pandemia, durante a quarentena, de feminicídio, só no estado de São Paulo. E eu vou te dizer por que eu coloquei só o estado de São Paulo. Porque tem sido muito difícil a notificação desses crimes. Extremamente difícil. Porque a denúncia está mais complicada por causa da quarentena e também a denúncia, boletins de ocorrência, de ameaças, até mesmo de agressões que não levam à morte, caíram. Então você tem um aumento do feminicídio, mas você tem uma diminuição das denúncias. Então você tem uma queda de 22% no boletim de ocorrência de lesão contra mulheres e uma queda de 33% no boletim de ocorrência
em relação a ameaças de maridos ou companheiros às suas companheiras e esposas. Então você tem toda essa situação complicada. E por que isso é grave? Porque as situações extremadas têm acontecido com mais frequência por causa do enclausuramento, mas as medidas que poderiam ser tomadas anteriormente a essas atitudes extremas, como, por exemplo, matar um membro da família, não estão sendo tomadas porque a notícia não chega na polícia. Por causa da quarentena, as pessoas estão dentro de casa, as denúncias estão mais difíceis de serem feitas. E a gente vê, por exemplo, uma juíza, a juíza Ana Carolina Lacta, ela trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela também é especializada justamente na área de juventude, adolescência e infantil, violência contra essas faixas mais vulneráveis, e ela diz o seguinte, confirmando essa impressão que talvez você tenha tido, assim como eu. Ela diz assim, os números acendem um alerta porque não há motivos para diminuição das ocorrências de crimes contra jovens. Jovens aí incluindo adolescentes e crianças. Não tem como esse número ter caído tão repentinamente só por causa do vírus. Como a maioria dos crimes acontecem dentro de casa, as agressões, os bate-bocas, as brigas acontecem dentro de casa, e as pessoas não estão saindo, as coisas têm se agravado até o extremo, mas não tem sido denunciado até que seja tarde demais. E por que isso, gente? A gente vai ver que essa mesma juíza vai colocar a causa da seguinte maneira. Adultos e crianças estão mais tempo juntos. Existe a questão econômica. Tudo isso pode gerar situações de estresse que podem ocasionar em violência. A disputa pelo brinquedo, pelo controle de TV, podem intensificar os conflitos. Então, tudo fica mais intenso. Essa mesma juíza, eu não coloquei a citação aqui, ela vai falar que 70% das agressões realizadas dentro de casa vem através de pessoas que já tinham essa cultura familiar, ou seja, viram os pais serem agressivos, um lar com muita violência, e eles replicaram em suas famílias. 70%. Só que a grande convivência tem aumentado isso, porque às vezes o sujeito estava bravo com a esposa e ia encher a cara no bar, e acabava ficando por lá mesmo. Às vezes, a esposa, que se irritava com o marido, resolvia sair com as amigas e para espairecer, e acabava que a coisa não se desenrolava tanto assim. O pai que queria descontar em alguém, olhava para o seu filho pequeno e queria espancar o seu filho, até deixá-lo inconsciente, às vezes podia descontar no cachorro lá fora, podia sair, dar uma volta. Agora está todo mundo junto. Agora está todo mundo junto e todo mundo exposto ao pior que cada um tem para oferecer. Agora, diante dessa situação, dessa exposição, e você pode pensar assim que talvez o seu problema familiar não seja tão grave, mas lembre-se que eu coloquei problemas representativos, ou seja, tem todo um universo abaixo disso de problemas realmente graves, realmente difíceis, realmente complicados. Para todos eles, nós tínhamos visto na semana passada algumas orientações de Josué. Josué estava orientando o povo hebreu diante da possibilidade de recomeçar sua vida numa nova terra e dizendo a eles que eles deveriam fazer uma decisão muito importante, que a gente dividiu em 3 subdecisões. Então, olha aqui. Primeira coisa que Josué tinha falado é que a família tem que decidir qual autoridade vai levar a sério na hora de conduzir os seus problemas, na hora de conduzir a sua convivência dentro de casa. A segunda dica que Josué tinha dado na semana passada foi que a família precisa decidir onde aplicar o lockdown, ou seja, quais as portas de influência dentro da sua casa a família vai ter que fechar. Assim como no lidar com essa pandemia, com esse vírus, a gente tem várias opiniões, você não pode seguir todas ao mesmo tempo.
Então você vai ter que seguir ou o presidente, ou a OMS, ou talvez o governador ou o prefeito do seu estado, ou talvez a sua própria opinião, eu não sei. Tem várias opiniões no Brasil, você precisa escolher uma e descartar as outras. Se você fizer uma misturança, uma mistureba toda, e colocar no liquidificador, você não vai conseguir benefício de nenhuma delas. E a gente viu que você tem que descartar tudo aquilo que não for de Deus, porque a terceira decisão que Josué coloca é: se você tem que abrir as portas para uma influência, abra as portas da influência de Deus sobre a sua família. Trabalhe, invista para que a sua família ouça as orientações, os mandamentos, as recomendações de Deus sobre como uma família pode prosperar e viver em paz. E essa é uma decisão que você precisa fazer agora. A gente, diante disso, nós podemos ir para uma próxima etapa da nossa série de mensagens. Que etapa é essa? Essa etapa vai estar lá em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Eu vou fazer uma leitura primeiro corrida, e depois a gente vai voltar versículo por versículo, para nós vermos o que é que o apóstolo Paulo, no caso, que escreveu essa carta, aos colossenses, aos seus irmãos de fé colossenses, tem a nos dizer. Por quê? Porque se a primeira decisão era qual é a sua influência, e se você veio para esse domingo assistir a essa transmissão, tendo tomado aquela decisão, não, eu quero ver o que Deus tem para aquelas famílias que decidiram seguir as suas orientações, então a gente vai ver que orientações são essas. Então você vai ver um pressuposto que vai gerar uma série de atitudes que você precisa cultivar na vida familiar. No caso aqui, Paulo, ele faz uma recomendação no contexto de igreja. Ele não está falando só de família, ele está falando da igreja inteira. Então está falando assim, olha, se vocês são povo de Deus, vocês devem seguir essas dicas, essas recomendações, e vocês vão ser tremendamente beneficiados. Vocês vão ser tremendamente abençoados. Por quê? Por causa do pressuposto. Então, você vai ver comigo qual é esse pressuposto e quais são essas recomendações que a gente deve seguir. Ok? Então, combinados, eu vou fazer a leitura aqui, você vai me acompanhando do texto como um todo. Eu só vou colocar aqui maior para você acompanhar com mais facilidade aqui, pelo menos, a nossa leitura do que a gente vai olhar aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Tá aí. Para aqueles que têm problema de vista, enxergarem um pouquinho melhor, ou quem está vendo pelo celular pequenininho, enxergar um pouquinho melhor. Gente, Paulo estava discursando sobre como é a vida com Deus através de Jesus Cristo. Então, ele estava dizendo assim, olha, vocês faziam coisas do velho homem, vocês faziam coisas do passado que não eram muito boas. Ele cita uma série de vícios, uma série de comportamentos que só traziam prejuízo para a igreja e prejuízo para as famílias. Uma série de atitudes que cooperavam para a divisão das pessoas, dos grupos sociais, da igreja, das famílias. E aí ele diz assim que tem uma outra forma de se viver se você é aquele que optou por seguir as recomendações de Deus e viver segundo a vontade de Deus. E aí ele vai começar a descrever isso, e eu queria que você tivesse em mente que, mais uma vez, essas recomendações são para a igreja como um todo, mas a igreja é formada de famílias. Então você tome em consideração a sua família quando a gente estiver lendo. Então vamos lá. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, ele está falando portanto porque ele estava discursando antes, então essa é uma espécie de conclusão. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E, finalmente, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações,
visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo ele vai continuar suas recomendações, mas eu separei esses versículos do 13 ao 15, porque eu acho que vem bem a calhar sobre as necessidades da nossa família. Você está aí perguntando, tá bom, eu escolhi seguir as orientações de Deus. Então, quais são essas orientações para uma convivência que gera unidade, que gera paz, que gera entendimento e que vai fazer com que a minha família não se esfacele na quarentena? Exatamente esses versículos. Então, vamos lá? Se a gente voltar aqui para o versículo 12, a gente vai ter ali, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Esse é o pressuposto, esse é o pré-requisito. Então você tem que entender que Paulo está partindo do princípio que você topou o desafio lá de Josué, o desafio de escolher quem é a autoridade na sua família, quem é a autoridade na sua conduta dentro da sua família, e aí ele está partindo desse princípio. Então, já que você é povo escolhido, sua família faz parte desse povo escolhido de Deus, santo, santo significa separado, separado para ser alvo da vontade de Deus, e amado por Deus, a partir disso, eu estou entendendo que vocês estão nesse pé, a partir disso, vem uma série de recomendações sobre como viver juntos. Ok? Então, é extremamente importante que você parta dessa premissa. Se você pular esse ponto e você for tentar aplicar todas as recomendações, você vai perceber que você vai botar em questionamento, você vai questionar tudo que Paulo vai descrever daqui para diante, até lá o versículo 15, onde a gente vai ver. E sabe por quê? Porque você não elegeu a autoridade a qual você vai se submeter. Gente, qualquer um que se aproxima de Deus e começa a ouvir sobre leis, mandamentos, orientações, estatutos de Deus, conselhos de Deus, vai chegar uma hora onde não vai passar pela sua garganta, porque tem coisas muito incômodas que Paulo vai descrever aqui que a gente tem que fazer. E aí você vai rir assim, isso não é possível fazer. Saulo, isso é em qualquer família, menos na minha. Isso é na vida de qualquer pessoa, menos na minha vida. Esse é o tipo de incredulidade e de desconfiança quando a gente ainda está com os dois pés atrás. Você precisa atender a esse convite de se entregar a Deus, entregar a sua família para Deus e começar a trabalhar para que a sua família siga as orientações de Deus sobre como conviver juntos. A partir desse momento é que você vai confiar e você vai ser beneficiado por todas as lições, todas as orientações de Deus. Certo? Eu escrevi uma resposta para um pessoal da igreja que me fez uma pergunta e eu vou pegar só o exemplo que eu dei. É um exemplo que eu já me referi antes, lá na PNL, mas talvez você não conheça. Quando uma criança pequena ouve do pai que ela não pode colocar o dedo na tomada, o maior desafio dessa criança não é saber o porquê de não colocar o dedo na tomada. Sabe por quê? Porque ela vai dizer assim, por que eu não posso colocar o dedo na tomada? E aí o pai vai dizer, porque machuca. Por que machuca? Porque dá choque. Por que dá choque? Porque tem energia elétrica. O que é energia elétrica? Você já viu onde é que isso vai parar, né? Vão ser uma série de perguntas que não vão satisfazer a vontade da criança, não vão satisfazer a necessidade da criança de explicações. Até que chega uma hora que o pai, impaciente, talvez, diga assim, olha, meu filho, simplesmente não coloque porque eu estou pedindo para você não colocar. É para o seu bem. Por que no final de uma grande discussão entre nós e nossos filhos pequenos, a gente sempre acaba voltando e confia em mim? Porque o que a gente está dizendo para os nossos filhos é, talvez você não entenda o porquê eu esteja proibindo ou te aconselhando isso. Mas eu sei das coisas e eu sei no que isso vai resultar
e por isso eu estou te dando uma orientação. Então você precisa confiar que eu te quero bem, que eu amo você e que eu tenho separado você para o meu cuidado e eu quero preservar você e eu estou te dando uma dica de como você pode viver bem e saudável e começa por não colocar o dedo na tomada. Você percebeu que o desafio da criança é confiar no pai, não é entender o porquê da energia elétrica. É a mesma coisa aqui. Você primeiro precisa dar um passo de confiança e se entregar a Deus, ao amor dele. E você faz isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele responsável por nos conduzir até a Deus. Jesus Cristo é aquele responsável por nos guiar até os braços de Deus. E aí, uma vez feito isso e se entregado a Deus, você pode ir para a próxima etapa. Então, qual é a próxima etapa? Quais são as dicas que Paulo coloca para o povo escolhido, para os santos, para os amados de Deus, para as famílias irem bem, para a igreja ir bem, para o povo ir bem? São esses aqui, são 5. Então, essa noite você vai ter que pegar aí para anotar 5 orientações de Paulo para que você viva bem na sua família, viva bem na sua igreja, viva bem na sua casa, porque talvez você tenha pessoas morando na sua casa que não são bem a sua família, mas eles estão aí durante a quarentena. Primeira coisa, você tem que se atentar a isso aqui, ó. Essa palavra aqui, revistam-se. Revistam-se é uma palavra usada por Paulo algumas vezes, inclusive na própria carta de Colossenses, antes do capítulo 3 e do versículo 12 que nós estamos vendo. E o revistam-se no sentido de Paulo é: vocês antes eram velhos homens, velhas mulheres, com antigas práticas prejudiciais, com uma antiga cultura, com uma cultura de violência, com uma cultura de orgulho, com uma cultura de vaidade, com uma cultura de inveja, com uma cultura corrupta, com uma cultura injusta. Vocês não eram pessoas que sabiam todas as coisas boas que dá para se fazer e se viver na vida. E vocês não sabiam como amar e como se relacionar com as pessoas. Não da forma como Deus coloca. Só que agora, diante do amor de Deus, vocês têm a oportunidade de serem revestidos, de se revestirem de um novo homem, de uma nova mulher. E a linguagem é literalmente aqui como se fosse uma roupa. Você tirasse uma roupa velha e colocasse uma roupa nova. Ok? Então, revistam-se. Tirem as coisas que pertenciam à roupa velha e coloquem as coisas que pertencem à roupa nova dada por Deus, a essa nova identidade que Deus dá para você. Mas eu queria falar uma coisa sobre roupas, sobre revestir-se, e é relacionado à família. Eu acho que você já reparou uma coisa. Normalmente, a gente se veste assim fora de casa, principalmente para um compromisso chique. Eu botei 2 roupas representativas aqui para dizer uma coisa. Você não sai de qualquer jeito, dependendo para o lugar onde você vai e quem você vai ver. Se você vai numa festa, normalmente você vai vestir um terno, ou um blazer, uma camisa mais bonita. Você vai selecionar aquela que está já há 3 meses no armário, e você não usa nem por decreto, aquela que você não tem usado há muito tempo porque você está preparando para um momento especial. E a mesma coisa com o vestido. Talvez você tenha um vestido em casa que você vai usar para ir para o trabalho. É roupa de ver chefe. Já viu roupa de ver chefe? Roupa de ver chefe é aquela que você vai para mostrar que você é competente, que você é alinhado, que você é cuidadoso. Ou roupa de ver cliente, às vezes você é alguém que tem que atender pessoas, atender ao público, e você quer vender alguma coisa, você quer vender seu produto, você quer colocar os seus serviços, prestar seus serviços para as pessoas, e você sabe que a aparência faz parte do negócio. Então, a gente se veste bem, muitas vezes, para as pessoas de fora de casa que a gente não conhece direito, ou não tem muito convívio. Mas não é tão incomum que a gente se vista muito mal dentro de casa, mais ou menos assim. Então, fora de casa, você já percebeu, a gente se veste muitas vezes melhor do que dentro de casa. Então,
Basicamente, é muito comum nas famílias oferecerem o melhor para as pessoas de fora e deixarem o resto para dentro de casa. Usar roupa velha, rasgada, com pizza, com aquela marca de desodorante que já está marcado ali, para ter aquele namoro com a esposa. Eu vi uma vez um pastor dizer isso, eu achei ótimo. A esposa vai ter aquele momento romântico com o marido, com uma camisa de candidato a deputado federal, com o número assim, e a foto do sujeito. O homem, o marido, vai estar cheio de bolacha na barriga e com aquela camisa fedorenta. Gente, você sabe do que eu estou falando, né? Muitas vezes é assim que a gente se comporta. Agora, imagina que essas roupas fossem virtudes, comportamentos. Imagina que você vai na festa e na festa você quer que seus filhos se comportem, então você fala lá, Juninho, traz aqui para a mamãe, por favor, aquilo. O marido é uma seda com a esposa, minha amada esposa, queridinha, por favor, e tal. Muita gente, viu? Eu sei que tem gente que já não se atura de tal maneira que nem fora de casa consegue fingir. E essas pessoas são muito piores, porque às vezes elas tratam o membro da família fora de casa muito mal, e aí se vira para o amigo que está na mesa do lado, na festa, e fala, meu amigo, meu queridão, dá um abraço, dá um aconchego, faz um favor, faz um elogio. Mas sabe por que a gente faz isso? Normalmente a gente faz isso porque é um peso nós sustentarmos as virtudes que fazem bem a outras pessoas. É um peso, requer esforço. Então, a gente sabe que por aquele período de algumas horas do dia no trabalho, a gente vai ter que sorrir e a gente vai ter que tratar o chefe muito bem. E aí, quando a gente chega em casa, a gente tem aquela ilusão de, bom, pelo menos em casa eu posso relaxar. Eu não preciso sorrir tanto, eu não preciso ser tão gentil, eu posso ser eu mesmo. Mas você não acha estranho que quando a gente fala eu posso ser eu mesmo, a gente transborda as piores coisas para as pessoas que nós, em tese, mais amamos? Então, o que a gente está dizendo é, eu vou me revestir de tudo que é bom para as pessoas que estão do lado de fora por um breve período de tempo. Quando eu voltar para casa, eu jogo isso num canto da casa, eu visto as piores coisas que eu tenho e eu ofereço para os meus membros da família, para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó que moram juntos. E isso está errado. Na verdade, o que Paulo está dizendo é revistam-se constantemente. Esse esforço ele tem que ser feito para todas as pessoas, o que inclui as pessoas de dentro de casa. Não há licença dentro de casa para nós sermos desagradáveis, para nós sermos violentos, para nós sermos briguentos. Na verdade, com os de casa, nós deveríamos redobrar os esforços. E para isso acontecer, a gente precisa saber exatamente o que precisa ser cultivado. Então, eu queria colocar lá. Paulo fala que a gente deve se revestir. Então, você acordou de manhã, você joga uma água na cara e você já se reveste de todas as virtudes que alguém que leva a sério Deus deve se revestir. E sim, isso dá um pouco de trabalho. Sim, isso é difícil. Você vai perceber que algumas indumentárias dessa identidade que Paulo fala para você vestir são algumas mais fáceis, outras são mais difíceis, dependendo do seu ponto fraco. E todo mundo tem um ponto fraco, inclusive esse que vos fala. Mas Paulo diz assim, revistam-se. Revistam-se primeiro de profunda compaixão. Então imagina que são peças de roupa que você está vestindo para o trato com as pessoas da sua família. Então, primeira coisa, revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão aqui, a tradução seria mais ou menos misericórdia visceral. Esse profunda, essa palavra profunda em grego, significa vísceras de animais mesmo, as tripas do animal. Então, o que ele está falando é, você, com o seu interior, tem que demonstrar misericórdia. Você tem que cultivar dentro de você misericórdia.
Então você abriu seus olhinhos, você olha para a esposa ou para o esposo ou para o irmão que você ou irmã que você divide o quarto e você já coloca essa peça, a misericórdia visceral, profunda compaixão. O que é misericórdia? Misericórdia vem de miséria. Significa você prestar atenção na miséria ou na necessidade do outro, ficar antenado nela e você se ocupar em atender essa necessidade, essa miséria, esse problema, essa precisão que essa pessoa tem. A Dani parece que lê a minha mente, Dani, minha esposa. Eu estou trabalhando ali no escritório, às vezes eu esqueço até de beber água, e de repente surge a minha esposa com uma caneca de cafezinho assim passado e um bolinho gostoso. Ela fez um biscoito essa semana com mel. Eu estava com fone de ouvido, eu estava digitando, estava completamente concentrado. De repente vem aquele pratinho com aquele perfume dos bolinhos. Você não sabe como aquilo me preencheu. Eu estava com fome, porque já estava na hora do lanche, e eu precisava beber alguma coisa, mas eu nem percebi que eu precisava daquilo, mas a minha esposa, atenta, percebeu. Digamos que ela teve uma pequena misericórdia. Ela bateu o olho e falou: talvez o meu esposo precise comer, e eu vou providenciar isso para ele. Eu tenho que admitir que a minha esposa é muito anos-luz na minha frente em relação a isso. Eu aprendo com a minha esposa sobre misericórdia visceral. Você tem um contínuo interesse pelos membros da sua família sobre como atender às suas necessidades. O meu, naquele dia, foi um cafezinho com um bolinho, mas algumas vezes são as palavras de incentivo. Depois de um dia difícil de home office, dor de cabeça, pessoa assim, seu cônjuge ou seu filho com a cabeça pesada, com um semblante cansado, você chega e empresta seus ouvidos, você diz uma palavra de incentivo, você prepara um jantar gostoso. O que é que um membro da sua família precisa? Ao contrário da profunda compaixão, da misericórdia visceral, o contrário disso é o egoísmo. A pessoa não pergunta o que é que o membro da minha família precisa agora. Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso servi-lo? A mente sempre está procurando assim, o que é que eu preciso e o que a minha família pode providenciar para mim. Se a sua postura for essa, você vai virar um juiz cobrando favores dos seus familiares. Minha esposa não percebeu que eu estou chateado. Meu esposo não fez isso para mim. Você vai virar alguém que fica fiscalizando o quanto as pessoas estão interessadas em atender aos seus interesses. Agora, pensa numa família onde todos estão preocupados em atender as necessidades uns dos outros. Não vai ficar ninguém em falta. Ninguém vai ficar debaixo de uma precisão tão grande, porque em algum momento um membro da família vai perceber. Mas isso não acontece se você não se revestir de profunda compaixão, interesse pela necessidade do outro. Paulo também fala sobre você se revestir de bondade. O que é bondade aqui? Bondade são atitudes e atos suaves que beneficiam o outro. Atitudes e atos que beneficiam o outro. Se a profunda compaixão é aquela necessidade, aquela antena, aquele radar para você identificar a necessidade do outro, bondade é a própria atitude, o próprio ato. Por que é uma diferença entre bondade e compaixão? Porque você pode ter um ato de compaixão sem bondade. Você pode ter um ato de aparente compaixão, porque, na verdade, você está fazendo uma troca. Você está barganhando. E, normalmente, isso aparece na família quando você joga na cara do outro o favor que você fez. Foi como se a minha esposa depois viesse e falasse assim: você não fez tal coisa para mim? Justo eu que te levei biscoitinho e café? Ou seja, aquele biscoitinho, aquele café não foi de graça. Não foi por bondade, foi por interesse.
Ela não está interessada em suprir uma necessidade minha, ela estava interessada em fazer uma troca. E como tem famílias nessa quarentena que esperam trocas, que têm barganhado a relação, que têm contabilizado os favores para depois pedir em troca. Uma família não subsiste assim. Quando é que seu filho vai conseguir te dar todo o retorno de todo o investimento que você fez na vida dele? Eu já estou fazendo as contas aqui. Alguns dizem que investimento em educação, saúde, roupa, comida, na vida dos filhos, chega, dependendo de alguns casos, a casa do 1.000.000. É o que você vai gastar com seus filhos a vida inteira. Quando é que seu filho vai devolver esse 1.000.000? Não vai devolver. Então, ou você faz isso como um ato, uma atitude de bondade na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, ou você vai começar a contabilizar e fazer cobranças. Isso não vai fazer bem para a família. Uma família que é hostilizada por cobranças acaba um se afastando do outro. E acaba um tendo medo de fazer favores para o outro, com medo de ficar em débito com o outro membro da família. Agora, perceba que eu coloquei aqui suave. Ou seja, eu me preocupo em ter um ato de generosidade, um ato de bondade, mas que a pessoa perceba isso. Não é, toma aqui o seu almoço, toma aqui o suco que eu fiz para você, é porque eu sou muito bom para você. Não, isso tem que soar como uma bondade mesmo. Essa palavra bondade, a tradução dela, a palavra grega, ela servia também para classificar os vinhos que eram envelhecidos e deixavam de ser ásperos para ficar suave. O vinho ia ficando suave ao longo dos anos de envelhecimento do líquido na garrafa, e eles usavam a mesma palavra para designar bondade. Então, seja bondoso com as pessoas da sua família, com as pessoas que moram com você. Mas revista-se também de humildade. Humildade, na Bíblia, é você ter a autoestima adequada. Você não se achar nem superior e nem inferior a ninguém. Isso é relativamente difícil, porque a gente tende a se achar melhor do que o outro, principalmente nas discussões. Quando um membro da família percebe que o outro está errado e você está certo, e aí você fica com aquela vontade de se achar superior, e você tenta manter essa vantagem jogando na cara da pessoa, e você vira o baluarte dos valores ali durante o quê? Um dia, 2, uma semana, um mês? Porque logo, dentro de uma casa, obviamente você vai pisar na bola, e talvez o outro cônjuge vai, agora é minha vez de colocar o quanto eu sou melhor do que o meu cônjuge. Humildade é ter a autoestima adequada. Você não é nem superior, você não é nem inferior a outra pessoa. E essas coisas a gente não diz. Essas coisas a gente faz. É na nossa postura. É na nossa postura que a gente demonstra que nós não somos superiores. É no tom de voz, é na forma de se aproximar, na forma de dar um conselho, na forma de chamar a atenção. É aí que você se coloca na posição adequada. Olha, filhos, os seus pais não estão sendo arrogantes se eles resolvem disciplinar vocês. Pais, os seus filhos não estão sendo arrogantes se eles resolvem, com cuidado, apontar para um erro que os pais fizeram. Cônjuges, se por acaso alguma coisa incomodou um ou outro, não é arrogância se ele colocar para você o que foi incômodo, ou se ele mostrar para você que você não tem razão numa determinada situação. Mas a postura de usar o erro do outro para você se colocar como uma pessoa superior, isso sim não é humildade. Paulo diz que você tem que ser humilde. Quer saber qual que é o seu verdadeiro lugar? A Bíblia vai nos mostrar que nós não valemos nada. Nós somos pessoas com coração pecaminoso, com coração corrupto. Ninguém está em melhor situação que ninguém diante de Deus. Só que Deus, através de Jesus Cristo, ressignifica o nosso valor. Nós somos pessoas valorizadas e amadas
em Jesus Cristo, mas nós somos miseráveis fora de Jesus Cristo. Então, você tem que perceber que os outros membros da família são pessoas com mesmos defeitos, ou corrupções, ou problemas, como você também tem os seus. Mas também são pessoas que têm um grande valor diante dos olhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Faça isso e você vai se dar muito melhor. Mas também Paulo fala sobre mansidão, disposição para ceder e abrir mão em troca da vontade de Deus. Mansidão não é ser uma barata tonta. A mansidão é muito impopular nos nossos dias. Mansidão tem a pecha de ser alguém fraco. Na verdade, mansidão é coisa do mais forte. Mansidão na Bíblia é a disposição para você abrir mão de um direito, abrir mão de uma vantagem para fazer a vontade de Deus. Vamos pegar uma cena que muitas vezes é confundida. A conversa vai ficando intensa entre você e a sua esposa, você e o seu esposo, você e os seus filhos, e aquela intensidade, uma das partes perde a cabeça e começa a gritar, apontar o dedo em riste, falar impropérios. Talvez nesse momento você pense assim, é o meu direito me defender agora. Essa pessoa perdeu completamente a razão. Agora, nesse momento, eu vou mostrar como ela está errada. E aí você abre mão de falar alguma coisa naquele momento. Você deixa a pessoa te surrar, te dar consecutivos golpes, enquanto ela se esguela apontando o dedo para sua cara. Talvez em alguns momentos seja até o caso de você, querido, querida, eu acho que é melhor a gente retomar essa conversa. Não vamos retomar essa conversa, uma ova, você vai ouvir tudo que eu tenho para falar. E você ouve até a pessoa se acalmar, e aí você retoma a conversa. Talvez começando dizendo, olha, eu não gostei do tom que você falou, do tom que você usou. Quem está numa situação de mansidão aí? A outra pessoa, mas não é porque ela é uma barata tonta, mas porque ela poderia muito bem tomar essa vantagem, partir para a luta e mostrar que tem a razão. Mas ela teve o domínio próprio, o controle de abrir mão dessa vantagem para poder fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que você devolva mal com mal? Que você devolva a agressão da outra pessoa? Não, a vontade de Deus é que você encaminhe a outra pessoa para um momento de lucidez, para um momento de domínio próprio, para um momento de paz. Você não foi chamado por Deus para piorar a situação do seu casamento, piorar a sua situação com seus filhos, piorar a situação com os avós. Você foi chamado para ser um pacificador dentro da sua casa. Então você abre mão para você fazer a vontade de Deus na sua casa. Isso é mansidão. Mas Paulo também fala sobre longanimidade, que é a renúncia em causar dano. Perceba bem, mansidão é a sua disposição para ceder em prol da vontade de Deus na sua família, do que Deus está fazendo na sua família. E longanimidade é você renunciar a causar dano. Ou seja, eu quero me vingar, eu quero agredir, eu quero provocar, eu quero ameaçar, mas eu me detenho, eu tenho um longo ânimo, eu tenho uma longa paciência, e eu decido renunciar à vingança, renunciar à agressão, em nome da harmonia do meu lar. Então, se a mansidão é essa disposição de abrir mão de alguns direitos e de algumas vantagens, de alguns privilégios, a longanimidade é a renúncia em causar dano. Você não é uma pessoa vingativa, você não vai guardar debaixo do colchão aquela agressão que a pessoa fez e depois vai jogar na cara dela quando ela menos espera. Isso é ter longo ânimo. Agora, no versículo 13 que a gente viu, você vai ver uma coisa. Versículo 14, aliás. Versículo 14, então estava no 12, eu estou pulando para o 14. Paulo vai dizer assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que eu fiz essa pulada de versículo, do versículo 12 para o versículo 14? Porque ele repete o termo revistam-se do amor.
Agora, a expressão é muito interessante aqui, porque somada com acima de tudo, a impressão é essa. Quando você acordar para lidar com a sua família, já que são as primeiras pessoas que você lida, você tem que vestir todas essas coisas. A longanimidade, mansidão, você tem que colocar cada uma dessas peças em você para lidar com as outras pessoas. E em cima de tudo isso, você vai amarrar com amor. Então, por trás de todas as coisas que Paulo havia destacado para você, você vai amarrar tudo com amor. Então, é como se Paulo estivesse falando que o amor é um cinto que combina todas as roupas, todas as peças de roupas, amarra todas as peças que você montou. Sem esse cinto, a roupa vai ficar desengonçada, sem esse cinto, a calça vai cair, sem esse cinto, a camisa não vai ficar alinhada com a calça, sem esse cinto, o seu vestido não vai ficar cinturado, vai ficar esquisito. Então, o amor é o que une, é a argamassa, é o elo de todas essas coisas. Porque dá para você fingir todas elas, concorda? Tem pessoa que não é mansa, ela é sonsa. Tem pessoa que não é longânima, na verdade ela vai descontar em você pelas costas. E por aí vai. Você pode simular a bondade, você pode simular a compaixão, mas Paulo está dizendo tudo isso vai ser temperado verdadeiramente com amor. E que amor que ele está falando? O amor ágape. Amor ágape na Bíblia é o amor desinteresseiro. Não desinteressado, desinteresseiro. Qual a diferença de desinteressado para desinteresseiro? Um amor desinteressado é quando eu não tenho o outro como foco. Mas um amor desinteresseiro é quando eu tenho o outro como foco, mas não para que eu ganhe alguma coisa em troca. Então, o amor desinteresseiro é o que vai unir todas essas coisas. Olha só, que maravilha. Mas aí, Paulo continua dizendo assim, versículo 13. Depois que vocês se vestiram, se aparamentaram para lidar com seus familiares desde o café da manhã, tem algumas outras dicas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, segunda dica, suportem-se. Como assim? Vocês vão se vestir para vocês poderem suportar. Imagina você tentar carregar aquele móvel pesado da sua casa usando uma calça jeans bem colada, que já não serve mais para você, porque está 2 números abaixo, e aí você vai se agachar para levantar, sua calça vai rasgar. Então você tem que se colocar, se vestir de forma apropriada para levantar aquele peso. Você já se vestiu de forma apropriada, conforme Paulo falou, e o objetivo é, dentre eles, suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? Suportar o peso que o outro exerce sobre você. Você tem um peso que não corresponde à gordura do seu corpo, nem aos seus músculos, nem aos seus ossos. Você tem um peso que corresponde ao seu temperamento, aos seus defeitos, aos seus problemas que você traz para dentro de casa. Filhos trazem problema para dentro de casa. Esposos trazem problema para dentro de casa. Esposas trazem problema para dentro de casa. Avós e avós trazem problema para dentro de casa. Agora, mesmo se não trouxerem nenhum problema de fora de casa para dentro, as próprias pessoas vão ser o problema. Talvez você tenha um irritadinho em casa, talvez você tenha um sonso em casa, talvez você tenha um mudo em casa que não gosta de falar, talvez você tenha um tagarela e fofoqueiro em casa, talvez você tenha um piadista provocador em casa. Cada um vai exercer um peso. E sabe o que você vai ter que fazer? Suportar esse peso. Por quê? Porque a outra opção é você ceder à tentação de jogar o outro fora. Quando eu tenho um peso e eu considero que aquele peso não é importante para mim, o que você faz? Você joga fora. Para que você vai carregar um peso desnecessário? Eu tinha um amigo no curso superior que sempre andava com uma mochila nas costas, de livros que ele nunca lia. Eram livros que estavam preservados no plástico, dentro da mochila.
E ele andava para cima, para baixo com essa mochila. Ele acabou sendo vítima das piadas dos colegas que diziam: para que você está com essa mochila nas costas, anda para cima e para baixo com ela, com livros que você não está lendo e nem vai usar aqui no curso? Era um peso desnecessário. Então, tem peso que a gente tem que jogar fora. Mas o peso que o outro exerce para você, se você jogar fora, você vai acabar afastando o membro da sua família. E dá para jogar fora de várias maneiras. Dá para você jogar fora ignorando as pessoas. Você percebe quando a pessoa está debaixo do mesmo teto, mas jogou o peso do outro fora, quando ela começa a ser fria e ignorar o outro. Ela começa a dar aquelas respostas monossilábicas, nós homens somos especialistas nisso. Olha para o infinito e além. As esposas têm mais tempo com os amigos de fora do que para o marido ou para os filhos. Os filhos conversam olhando para o celular ou para o computador e dão aquelas respostas programadas. Isso é jogar o peso do outro fora. Para eu não ter que lidar com você, eu me ausento da sua presença. Na quarentena, já que eu não posso me ausentar fisicamente, eu ausento a minha própria mente. Mas Paulo também vai falar que aquela vestimenta toda, você se revestir de um novo homem, uma nova mulher, também é para possibilitar que você tenha claro que você precisa perdoar as pessoas. Isso inclui as pessoas da sua família. Perdoar o quê? Paulo vai falar as queixas que vocês têm uns dos outros. Então, Paulo não está dizendo que as pessoas dentro da sua família, dentro do seu grupo de convivência, não têm motivos, não te dão motivos para você se queixar delas, tá? Paulo em nenhum momento está dizendo que você tem que fingir que está tudo bem. Na verdade, você não precisa fingir que está tudo bem. Mas você, para lidar com os problemas e com as queixas, você precisa partir do perdão. Porque quando a gente não parte do perdão, a gente lida com as queixas a partir da vingança. E isso não é um bom caminho, porque a vingança gera queixa do outro, que por sua vez vai se vingar de você. Mas o perdão não. O perdão é: eu vou abrir mão de agir contra você de tal forma que eu gere uma queixa em você. Na verdade, eu vou lidar com a sua queixa a partir do perdão. Eu vou abrir mão de trocar golpes com você e eu vou partir para a resolução disso no meu coração e com você mesmo. E eu não vou conseguir fazer isso se eu ficar alimentando amarguras dentro do meu coração. E esse é o modelo que você tem que seguir, porque é o modelo de Deus. Sabe por que esse é o modelo de Deus? Porque o perdão de Deus não vem porque ele achou você bonitinho ou bonitinha. Porque você fez um favor para Deus e ele está muito agradecido, e aí ele resolveu te perdoar os pecados e as falhas. Na verdade, no mundo bíblico é muito claro que você tem problemas com Deus, você tem falhas e defeitos, e essas falhas e defeitos geram asco em Deus. Deus não é encantado pelas suas falhas, Deus não é encantado pelo nosso mau cheiro, Deus não é encantado pelos nossos defeitos. Deus é completamente avesso a eles. Mas mesmo assim, ele perdoa os nossos pecados em Jesus Cristo e trabalha conosco a partir desse perdão. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. E aí a gente vai para o versículo 15, o último versículo que a gente vai ver aqui. Ele diz assim, olha que importante: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, olha só, num primeiro momento, para a gente fazer uma revisão, porque a gente está chegando no final, num primeiro momento, Deus está dizendo para as famílias assim: vocês são meus, vocês se renderam para mim, então vou partir desse ponto. Partindo desse ponto, veste essa roupa aqui para lidar, veste essa identidade para lidar com os membros da sua família. E essa identidade é uma série de virtudes que vão te fazer bem se você usar com as pessoas da sua família. Porque se você usar, você vai ser capaz de suportá-las e você vai ser perfeitamente capaz de perdoá-las. Agora, como é que você vai ter o discernimento de se você está sendo
todas essas coisas, você está exercendo todas essas virtudes e você está fazendo direitinho o que Deus está pedindo. É muito simples. E vai nesse versículo 15. Olha só, 2 dicas. Oriente-se pelo juiz do coração. Paulo não está falando que o seu coração é o juiz. Ele está falando o juiz do coração. Então, tem um juiz assentado no seu coração que faz o discernimento dessas coisas. Então, o juiz, para Paulo, é a paz de Cristo, não o coração. O coração é a jurisdição desse juiz. Juiz tem uma jurisdição, né? Jurisdição federal, por exemplo, a jurisdição criminal, a jurisdição trabalhista. Você tem vários juízes. A jurisdição, nesse caso, é o seu coração. E esse juiz é a paz de Cristo. A paz de Cristo é quem vai discernir. A palavra juiz aqui é a mesma utilizada para um juiz, para um árbitro de esporte. Não sei se você sabia disso. Um árbitro de esportes diz o que vale e o que não vale no jogo. E ele dá os benefícios. Agora, ele não é um juiz de boxe. Ele não é o juiz de um esporte um contra o outro, individual. Ele é um juiz de um grupo contra tudo aquilo que ameaça derrotar esse grupo. No caso, ele é um juiz da família, para que ela vença todos os problemas que surgem e que ameaçam separá-la, gerando o quê? Paz. Agora, se você encarar o juiz do seu coração como seu próprio coração, provavelmente é um juiz de boxe. O juiz de boxe, ele determina quem deu mais golpes no outro, e no final, os árbitros vão dar a pontuação, se não houve um nocaute, né, se um não destruiu o outro, vão mostrar as plaquinhas com a pontuação e determinar quem é o vencedor. No dia em que vocês determinarem quem é o vencedor da família, vocês perderam a família de vocês. Mas no dia em que vocês olharem para o juiz do coração, a paz de Cristo, e ele disser assim, vocês seguiram as regras, vocês seguiram as orientações do jogo e vocês são vitoriosos, pode ter certeza que a sua família vai estar inteira. Agora, não é qualquer paz. Perceba que Paulo fala que é a paz de Cristo, não dos homens. Porque a paz de Cristo, ela é muito confundida com armistício, com cessar fogo. Sabe dos exércitos que estão se baleando e jogando bombom no outro? E aí chega num determinado momento que, peraí. Vamos dar uma pausa? Não é uma pausa na família. A pausa na família é aquela paz que o marido tem com a esposa tem com o marido, que um não fala com o outro. Um fica mugindo pro outro. Um fica rosnando pro outro. Tá bom, a gente não vai brigar, a gente não vai se ofender, a gente vai jogar vaso um na cabeça do outro. Mas a gente vai ficar cada um aqui no seu canto. Não é essa paz. A paz de Cristo é você saber que tudo que Deus tinha contra você, ele não tem mais por causa da obra salvadora e justificadora de Jesus Cristo. Então, você pensa assim, se Deus não tem nada contra mim, eu, que sou tão defeituoso, e Deus que é tão perfeito e puro, então eu também quero passar essa paz para minha casa. Ou seja, é a paz que procura reconstruir as coisas, não mantê-las separadas. É a paz que visa reconstruir, edificar. Porque sem paz não há corpo, não há família. Paulo fala que apenas o juiz, sendo a paz de Cristo, o juiz do coração, é que é possível viver em unidade como corpo, responder ao chamado para sermos um grupo, e no caso, chamado para sermos uma família. Sem paz não há família. Você pode manter ali nos documentos que você é casado. Você pode manter nos documentos que você tem genitores, mas você não vai ter mais contato, você não vai mais agir como família. Procurem a paz de Cristo para ser mediador de vocês. Então, isso torna o seguinte, toda hora
que você for ter um tratamento com seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou seus pais, ou seus avós, quem está debaixo da sua casa, você tem que olhar para o juiz e falar assim, pode isso? E o juiz vai dizer, não, 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 é contra as regras, isso vai fazer vocês perderem o jogo como família. Eu posso apontar o dedão para a cara do meu pai e dizer que eu peguei ele fazendo um negócio errado só para eu me livrar de alguma coisa que eu fiz errado. Aí o juiz vai falar assim, não, não, você aceita essa orientação e talvez procure um outro momento se você acha que o seu pai precisa aprender alguma coisa e trate-o com muito respeito. Mas eu queria berrar na cara dele com o dedo apontado assim, igual que ele faz para mim. E o juiz vai falar assim, não faça isso, porque você não é pai do seu pai, você precisa ser respeitoso com ele. E aí você vai dizer assim para o seu cônjuge, dá para eu esconder essa arma, essa granada que eu tenho contra a minha esposa, e para tacar na cara dela assim, no momento adequado, ela vai vir com gracinha para cima de mim, e eu vou jogar para ela esse contra-argumento maravilhoso que vai fazer ela chorar, eu posso fazer isso? O juiz vai falar, não, você vai perder o jogo desse jeito, você vai perder o jogo da família desse jeito acabou a partida, porque não é boxe, não é tênis, não é Fórmula 1, onde só um ganha. É um esporte coletivo. São vocês contra tudo que há no mundo e que joga contra a unidade de vocês. E por último, gente, para terminar a nossa conversa, sejam gratos. Sejam gratos. Paulo diz isso. Por que sejam gratos? Por um motivo bem simples. Primeiro, porque vocês têm motivo para agradecer. As bênçãos de Deus são muitas. Comece a listá-las e você vai saber o quanto você precisa ser grato a Deus. E segundo, porque você tem a companhia do outro. Se você prestar bastante atenção, provavelmente você vai enxergar momentos de beleza na sua vida familiar. Você vai enxergar momentos que você tem para agradecer e que talvez faltem só olhos para isso. Gente, quem não mantém um coração grato pela família, vai achar que a família é um fardo. Toda vez que você acha que algo não é digno de gratidão da sua parte, você vai achar um fardo. Você vai achar os filhos um fardo, você vai achar o casamento um fardo, porque é uma maldição que você tem que carregar. Mas se você é grato, mesmo os problemas são tão somente desafios que vocês precisam vencer juntos para continuar agradecendo a Deus. Seja grato, porque senão você não vai suportar os problemas que a quarentena está trazendo para dentro da sua casa. Seja grato, porque senão você vai só fazer uma lista de dívidas que o seu esposo tem com você, que sua esposa tem com você, que seus filhos têm com você, que seus pais têm com você. Não faça isso. Seja grato pela vida deles e parta daí. Meus irmãos, faça isso e vocês certamente vão eliminar o fardo que vocês sentem na quarentena. Pastor Saulo, eu acho estranho isso, eu fico desconfiado porque não acho que é bem essa história, não. Você lembra do exemplo que eu te dei da tomada? É uma questão de confiar em Deus. Deus está dizendo que se você quer preservar a sua família, é bom que você se revista de um novo homem ou uma nova mulher com essas virtudes. Suporte e perdoe, e que você também seja grato, que você também possa caminhar segundo as regras do jogo do juiz do seu coração, a paz de Cristo Jesus. E se você errar, lembre-se que esse procedimento é o procedimento que Deus tem com você. Ele permite que você, na tentativa de cultivar essa vida familiar, se levante e recomece. Então, não foi manso? Tenta de novo. Não foi longânimo? Tenta de novo. Não conseguiu suportar? Volta e tenta de novo. Jesus Cristo
te permite isso? Porque ele suportou cada um de nós. Ele perdoou cada um de nós. E ele foi bom conosco, misericordioso, manso, longânimo, e ele estabeleceu a paz conosco. Então, faça isso com a sua família também. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, membros de famílias, e membros de um corpo, membros de um grupo, membros da igreja. E mesmo aqueles, Pai, que têm se aproximado agora e têm ouvido essa mensagem, mas nunca fizeram uma opção pela fé no Senhor, que ao observar essas maravilhas, possa fazer a sua escolha também. Que o Senhor abençoe as nossas famílias que estão debaixo das ameaças dessa quarentena. Que o Senhor nos proteja em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a tomarmos todas essas medidas para vivermos em família muito melhor do que as estatísticas têm mostrado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Agora, você está pensando aí, tá, pastor? Eu poderia muito bem cultivar isso, mas a nossa vida está um caos. A nossa vida está embaralhada. Pastor, a gente até quer viver bem dentro de casa, mas o mundo fora de casa tem entrado e tem bagunçado tudo. Como é que a gente faz quando a gente quer viver juntos em família, mas a gente não tem conseguido porque o mundo lá fora tem atropelado o nosso ritmo e a nossa agenda? É sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações, testemunho e poder do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Grande abraço e até semana que vem com mais um encontro de adoração.